Magnífico dia, amados irmãos. Que a paz e o amor de Cristo sejam o nosso alvo. Que as palavras desse devocional sejam seu direcionamento. E que o Espírito Santo nos capacite com discernimento para exercermos a vontade do Pai em nosso dia. Amados, hoje eu vou começar o devocional respondendo uma pergunta de uma seguidora que eu acho que também é a pergunta de vários de vocês. Ela me perguntou para que serve o devocional. No nosso estudo é associado, né? Nós fazemos o devocional, que é o nosso compromisso, a nossa entrega, e também fazemos o estudo bíblico. O que isso nos capacita? A aprender a palavra do Senhor, a nos conectarmos com Ele, a identificarmos a Sua vontade em nossas vidas e também ajudarmos o próximo. Seja com a palavra de Deus ou seja com algum aconselhamento direcionado pelo Espírito Santo, porque a meu exemplo, tudo que eu faço aqui, primeiro eu entrego a Ele, né? Que seja feita a vontade dEle, não a minha. Então, se todos nós somos membros do mesmo corpo, estamos aqui para compartilhar conhecimento e agregarmos na vida um dos outros. Como eu sempre digo para vocês, o acesso a mim é pelas redes sociais, tanto Facebook quanto WhatsApp, Instagram e também aqui pelo próprio YouTube. Sintam-se à vontade para fazerem perguntas e para também pedirem aconselhamentos, como foi o caso dessa amada ontem, tá? Amados, o capítulo 15 de 1 Samuel apresenta um evento significativo no reinado de Saul, onde ele recebe uma ordem direta de Deus para destruir completamente os amalequitas como um ato de julgamento divino. Deus ordena a Saul que vá ao ataque aos Amelicas, destruindo completamente tudo que pertence a eles, incluindo homens, mulheres, crianças e animais. A ordem é dura, mas Deus justifica isso como um ato de julgamento pelos pecados dos Amalequitas. Saul reúne um grande exército e se prepara para a batalha contra os Amalequitas. Ele monta uma emboscada no vale onde os Amalequitas estavam acampados. Apesar da ordem de Deus para destruir completamente tudo, Saul poupou o rei Agag e o melhor do rebanho dos animais. Ele justifica suas ações como um desejo de oferecer sacrifícios ao Senhor, mas sua desobediência é clara. Deus revela a Samuel que Saul foi desobediente à sua ordem. Samuel fica angustiado com a notícia e vai encontrar-se com Saul para confrontá-lo. Saul tenta justificar suas ações, mas Samuel reitera a importância da obediência a Deus em vez de sacrifícios. A desobediência de Saul resulta em consequências graves para o seu reinado. Samuel declara que Deus rejeitou Saul como rei por causa da sua desobediência e que o reino será dado a alguém que seja melhor do que ele. Samuel executa Agag, o rei dos Amalequitas, cumprindo a palavra de Deus que havia ordenado a destruição completa dos inimigos. E vamos agora à leitura na íntegra de 1 Samuel, capítulo 15. A desobediência de Saul. Então disse Samuel a Saul: Enviou-me o Senhor e ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: Eu me recordei do que fez Amaleque a Israel e como lhe opôs no caminho, quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói totalmente tudo o que tiver, e não lhes perdoes. Porém, matará desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, desde os bois até as ovelhas, desde os camelos até os jumentos. O que Saul convocou ao povo e os contou em Telaim 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscada no vale. E disse Saul aos queneus: Ide-vos, retirai-vos e sai do meio dos amalequitas, para que não vos destrua juntamente com eles.
porque vós usastes de misericórdia com todos os filhos de Israel, quando subiram ao Egito. Assim, os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul aos amalequitas desde Avilá até chegar a Sur, que está de frente do Egito, e tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas. Porém, a todo o povo destruiu ao fio da espada. E Saul e o povo pouparam a Agag e ao melhor das ovelhas e das vacas e as da segunda ordem, e aos cordeiros e ao melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, a toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Saul é condenado pelo Senhor. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: Arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não cumpriu as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. E madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou-se a Samuel, dizendo: Já chegou a Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si uma coluna. Então, voltando, passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhes disse: Bendito sejas tu do Senhor, cumpri a palavra do Senhor. Então disse Samuel: Que balido, pois, de ovelhas é este aos meus ouvidos, e o mugido de vacas que ouço? E disse Saul: De Amaleque as trouxeram, porque o povo poupou ao melhor das ovelhas e das vacas, para oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Então disse Samuel a Saul: Espera, e te declararei o que o Senhor me disse essa noite. E ele disse-lhe: Fala. E disse Samuel: Porventura, sendo tu pequeno aos olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel. E enviou-te o Senhor a este caminho, e disse: Vai e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquiles. Por que, pois, não deste ouvido à voz do Senhor, antes lançaste ao despojo e fizeste o que perecia os maus aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel: Antes dei ouvido à voz do Senhor e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou de despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor, teu Deus, em Gilgal. Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que obedeças à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria, e a obstinação é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também rejeitou a ti, para que não sejas rei. Saul pede perdão inutilmente. Então disse Saul a Samuel: Pequei, porquanto tenho transgredido a ordem do Senhor e as tuas palavras, porque temi ao povo e dei ouvido à sua voz. Agora, pois, rogo-te, perdoa o meu pecado e volta comigo para que adore ao Senhor. Porém, Samuel disse a Saul: Não voltarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor. Já te rejeitou o Senhor, para que não sejas rei sobre Israel.
E virando-se Samuel para se ir, ele lhe pegou pela orla da capa e a rasgou. Então Samuel lhe disse: O Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel, e o tem dado ao teu próximo, melhor do que tu. E também aquele que é a força de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é um homem para que se arrependa. Então disse ele: Pequei, honra-me, porém, agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo, para que adore ao Senhor teu Deus. Então, voltando Samuel, seguiu a Saul, e Saul adorou ao Senhor. Morre Agag, e Samuel parte. Então disse Samuel: Trazei-me aqui a Agag, rei dos Amalequitas. E Agag veio a ele animosadamente e disse a Agag: Na verdade, já passou a amargura da morte. Disse, porém, Samuel: Assim como a tua espada desfilhou as mulheres, assim ficará desfilhada tua mãe entre as mulheres. Então Samuel despedaçou a Agag e perante o Senhor em Gilgal. Então Samuel se foi a Ramá, e Saul subiu à sua casa, a Gibeá de Saul. E nunca mais viu Samuel a Saul até o dia da sua morte, porque Samuel teve dó de Saul, e o Senhor se arrependeu de haver posto a Saul sobre o rei de Israel. Oremos, irmãos. A Ti rendemos graças, Senhor, porque Tu és bom e sempre nos ouve. Senhor, gratidão por mais um despertar. Gratidão por mais um dia repleto de oportunidades de sermos e fazermos melhor que ontem para Ti, Senhor. Pai, gratidão por esta palavra. Que a clareza desse estudo nos traga o direcionamento e a obediência a Ti, Pai. Que a Tua voz fale no nosso coração e que a nossa mente capite a Tua mensagem e que tudo seja feito de acordo com o Teu querer, Pai. Que a Tua palavra entre com providência na vida dos filhos amados, Pai. Pai, tantas pessoas sofrendo por depressão, se sentindo fracas, Pai, quando a verdade está ali adiante delas. Tudo é um aprendizado, Pai. Nessa vida nós não perdemos nada. Ou nós ganhamos ou nós aprendemos. E temos tanto a aprender, Pai. Pai, abre o coração dos Teus filhos amados para Ti, que é a única verdade que liberta. A partir do momento que nós nos entregamos de coração e verdade, um universo novo se abre para nós, Pai. Aprendemos direcionamentos, aprendemos a Tua vontade em nossa vida, aprendemos a ser canal de bênção, Senhor. Então, o que eu peço humildemente hoje, Pai, abra a mente dos Teus filhos amados, liberta-os da religião, Pai. Que eles enxerguem que, independente do nome que eles carreguem, é a Ti que eles pertencem, Senhor. Todos nós pertencemos a Ti. Só existe a Ti, Senhor. Eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. O que podemos aprender como lição e princípios para aplicar na nossa vida neste rico capítulo? A desobediência de Saul destaca a importância da obediência completa aos mandamentos de Deus. Mesmo que isso pareça difícil ou contrário às nossas noções humanas. A destruição dos amalequitas é apresentada como um ato de julgamento divino pelos seus pecados. Isso ressalta a justiça de Deus e o seu papel como juiz. A repreensão de Saul mostra que os líderes são responsáveis perante Deus por suas ações e decisões. A liderança exige responsabilidade e obediência a Deus. A desobediência de Saul resulta na rejeição de Deus em relação a ele como rei. Isso demonstra que as nossas ações têm consequências e o que devemos levar a sério, a obediência aos mandamentos de Deus. O capítulo 15 de 1 Samuel mostra a importância da obediência a Deus
e suas consequências graves à desobediência. Muitas pessoas não compreendem o momento, a situação que estão vivenciando e não param para raciocinar que toda ação tem uma reação. Tudo que nós plantamos, eventualmente nós vamos colher. É a lei da semeadura e ela é válida para todos. Então, quando você se sente em depressão, procura analisar o que aconteceu que está tirando a tua energia, além do momento difícil que você está vivendo, olhando, né? Não se esqueça que tudo acontece na permissão do Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Tudo na sua vida tem um propósito. Todo o momento difícil ou momento bom tem um propósito. Tudo que você passa na sua vida é o reflexo do que você vai fazer futuramente. Vou te dar um exemplo da minha vida. Dos 12 anos para cá eu passei por N coisas, passei por abusos, passei por sensos de inferioridade, passei por vaidades, passei por desobediência ao Senhor e fui punida de várias formas. Mas eu acordei e eu me arrependi. Quando você se arrepende, você começa a enxergar com outros olhos. Quando você se entrega de coração e verdade ao Criador e se permite ouvi-lo, Ele fala com você. Ele te direciona a realizar a vontade dele. Mas para que tudo isso aconteça, é preciso ter fé. E não é só ter fé quando as coisas estão boas, não, porque isso é fácil, né, irmãos? Nós precisamos mostrar a nossa fé, a nossa perseverança nos momentos difíceis, porque é ali que Deus está nos testando até onde a tua fé vai, até onde a tua fidelidade, o teu amor vai, até onde a tua obediência ao Senhor vai. A reflexão de hoje é essa. Analise o seu momento. Olha para a sua depressão. Olha para o que você está plantando, por que você está colhendo isso. E acima de qualquer coisa, em tudo que você fizer, peça o direcionamento ao Espírito Santo. Aprenda a diferenciar barulho de ruído. Barulho são muitos, mas apenas o ruído do Senhor fala no seu coração. Amados, sejamos todos luz e sal na terra. Um beijo no seu coração e até o próximo estudo.